Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. Nosso tema: futebol, Copa do Mundo, influência na economia, no mundo e as influências do presente momento. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Curi, obrigado a todos. É bom estar aqui com vocês também. Muito obrigado. No passado a gente cantava Pra Frente Brasil, Salve a Seleção. Lembra dessa música? Lembro sim. Como é que está o momento atual, na sua avaliação? Está todo mundo junto, está dividido? Como é que é esse cenário? Olha, para mim está dividido. A gente tem informações, apurações, pessoas que vêm falar com a gente. Está dividido. O sentimento para a Copa do Mundo em relação à seleção brasileira está dividido. Desta vez, por causa da política do Brasil, jogadores se manifestaram. E isso tem consequências. É ótimo que eles tenham se manifestado, porque a gente cobra muito deles essa saída da bolha desse mundo que eles vivem, desse mundinho que eles vivem. Sim. Tem uma sociedade, precisa participar, precisa sentir os problemas, precisa falar sobre os problemas. E eles falaram, eles se posicionaram na política. Sim. Mas isso traz consequências. E a gente vê hoje que o torcedor está bem polarizado, está bem dividido. Tem gente que não vai acompanhar a seleção por causa de alguns jogadores. Então isso é um reflexo de tudo isso, né? Dessa manifestação que tem a ver com a política brasileira. Nós temos um momento, eu acho que único, diferenciado do passado. Estamos saindo de uma eleição e entrando numa Copa do Mundo, o que é inédito. Qual é a análise social de tudo isso, econômica disso? Como é que isso afeta as pessoas? Como é que isso afeta, por exemplo, o patrocinador, o telespectador em casa ou não, o turismo? Qual a tua avaliação mais ampla do quadro? E eu acho que afeta tudo. A gente tinha uma Copa do Mundo no meio do ano antes das eleições. Então você tinha o Brasil se preparando ali em maio, junho para começar a Copa do Mundo, a festa do futebol. Patrocinadores a mil, televisão, todo mundo mostrando a seleção brasileira. Nós invertemos isso nesta Copa do Mundo por causa do calor lá do Catar. Então a Copa do Mundo acabou saindo depois da eleição presidencial. Isso dividiu, como eu acabei de falar. Sim. A CBF, que cuida da seleção brasileira, ela está tentando, com comerciais em TV, mudar um pouco essa característica e tentar resgatar a bandeira do Brasil, a bandeira brasileira, em prol da seleção brasileira. É uma consequência da polarização política. Os patrocinadores que assinam com a seleção brasileira também sofreram com isso. Claro. Porque um dos lados da nossa política usou a camisa verde e amarela. Sim. Tem reflexo. Sim, sem dúvida. Todo mundo veste a camisa verde e amarela com certa tranquilidade, com certa isenção, pensando apenas só no futebol? É difícil, mas começa uma campanha para que isso se recupere, para que dê tempo de abraçar de novo a seleção brasileira com as cores da seleção brasileira. E esperar começar o jogo, que quem sabe ganha uma partida, começa a mudar o cenário para que o Brasil esteja unido novamente via esporte e outras atividades também como reflexo. A gente não sabe se o fim da eleição colocou um ponto final nisso. Sim. A gente ainda está vivendo o reflexo de tudo que foi anos atrás e que chegou aqui. Mas a expectativa é essa, que o Brasil comece a jogar, que o Neymar dê um drible, faça um gol, ou outros jogadores, não precisa ser um outro, qualquer um. E que todo mundo abrace a seleção de novo. O futebol sempre foi isento a tudo isso. Quando era a Copa do Mundo, todo mundo pintava sua rua, pegava sua bandeira e ia torcer para a seleção. É verdade. Hoje eu não sei se está assim. Não se vê isso hoje, pelo menos aqui em São Paulo, a gente não vê esse entusiasmo que existia no passado em relação ao futebol. Não, nós estamos há 2 semanas da Copa do Mundo, pertinho, uma semana da Copa do Mundo, e as bandeiras tremulam por outros interesses. Agora, falando do Catar, país pequeno. Fecha um pouquinho a mão. Menor ainda. 3 milhões de habitantes? Perto de 3 milhões de habitantes. Qual é o cenário
disso. Não é econômico. O Catar não entrou nisto em função de recurso financeiro. O Catar é rico. Claro. Catar tem petróleo. Isso. Agora, como é que fica esse cenário? Porque agora o epicentro do mundo chama-se Catar. É isso. Aí você tocou num ponto interessante. O mundo inteiro vai olhar para o Catar a partir de agora. É o país sede da Copa do Mundo. A FIFA tem mais filiados, tem mais nações filiadas do que a ONU. Mais do que a ONU. Mais do que a ONU. Então tem uma disputa política muito grande, muito grande. O Catar não precisa do dinheiro do turista que vai para lá, do dinheiro do torcedor que vai lotar os hotéis de Doha, não precisa nada disso. Mas ele é um país mais forte agora, porque a FIFA fincou a bandeira de uma Copa do Mundo no mundo árabe. É a primeira vez. É histórico esse momento? É histórico, como foi histórico na África do Sul, em 2010, também não tinha tido uma Copa do Mundo em 2010, na África do Sul, de Nelson Mandela, e agora no mundo árabe, né? É histórico, é importante. O Catar, com 3 milhões de habitantes, né? Pequeno, vai ser um país grande, vai sair um país enorme desse evento. Sim. Não tanto quanto o aspecto econômico, que também é gigantesco, mas o aspecto social e político. Você acha que é a grande marca dessa mudança que o Catar irá sofrer daqui a uma semana, 10 dias, algo assim? Ele é sede de uma Copa do Mundo, de uma entidade fortíssima no futebol. Sim. Que tem mais filiadas, como eu disse, do que a ONU. Sim. Tem peso isso. Muito. Ele está de braços dados com a FIFA. Sim. Mais do que a Arábia Saudita, mais do que os outros países ali da região. Ele sai mais forte politicamente. É um agregador no conjunto árabe inteiro? Pode ser. Quer dizer, um indutor de um processo? Pode ser. Se você fortalece a região partindo de um epicentro, Sim. que se chama Catar, Sim. que é para onde todo mundo vai olhar agora. Sim. E você está ali do lado, você tem parcerias comerciais, você tem interesses, o Catar tem interesses. Sem dúvida. Agora, a Copa do Mundo, o esporte em si, está vivendo também um reflexo da pandemia que afetou o mundo, da guerra, Ucrânia, Rússia, ou Rússia e Ucrânia, crise econômica, inflação, etc. Isto passa ao largo do futebol ou isto também afeta fortemente patrocinadores, jogadores, o bastidor, aquilo que é diferente numa Copa do Mundo? A Copa do Mundo em si, não. Eu acho que ela é muito planejada e muito negociada em todos os seus sentidos. Em todos os seus sentidos. Quando a FIFA finca a bandeira no país, ela toma conta do país. Existe uma discussão grande sobre como vai ser o comportamento da torcida dentro do Catar, se pode isso, se pode aquilo, se pode beber, se não pode beber. Existem marcas de bebidas alcoólicas que patrocinam o futebol. Essas marcas vão estar no Catar. Então tem interesse comercial em tudo isso. Os Jogos Olímpicos do Japão não teve público. Os jogos foram fechados dentro do Japão, dentro de Tóquio, sem a participação do público. Este é o primeiro grande evento esportivo com a participação do público. Então tem interesse de companhias aéreas, tem interesse da rede hoteleira, tem interesse... Porque o Catar não consegue abrigar todo mundo que vai para a Copa. Então, os países ao redor também vão sair lucrando com isso, também vão usar mão de obra, rede hoteleira, transporte... para ficar um pouquinho com a fatia de tudo isso. Tem esse desafio. Claro. Fusão cultural, porque você tem um choque cultural extremamente forte quando se fala dos Emirados, Catar, etc. E o resto do mundo. Um deles você tocou en passant, que é a bebida alcoólica, o festejar, o próprio vestimento das mulheres, etc. Como é que esse cenário você visualiza?
Isso também é negociado. Quando a FIFA vai, ela negocia tudo isso. O Catar não é um país aberto. Tem a inclusão da comunidade LGBT, por exemplo. Sim. Há uma discussão muito grande disso. Sim. Vai poder, não vai poder, vai ser permitido, não vai ser permitido. Beber nas ruas, como a gente está acostumado a ver no futebol em qualquer lugar do mundo, né? Não só no Brasil, não. Sim. Existe essa liberdade. Vai poder, não vai poder, vai ser restrito, não vai ser restrito. O Catar acena com a possibilidade de abrir seus horizontes. E isso é legal. Você falou da parte cultural, Cury. Sim. A parte cultural é a mais rica de uma Copa do Mundo, de qualquer evento dessa natureza. É você conhecer gente diferente, conhecer culturas diferentes, valorizar, aprender, mostrar o que você tem também para oferecer. Claro. O brasileiro onde vai faz festa. É né? verdade. E, assim, eles estão acostumados com isso? Não. E essa vez talvez menos festa. Vão chegar de mansinho. Isso. Mas não é só brasileiro não, viu? Holandês, chileno, os alemães vieram para cá na Copa e também fizeram uma festa danada. Que bom, alegria, né? Alegria. A Copa é um pouco isso. O esporte agregando, o esporte somando, trazendo alegria, que é fundamental. E assim, e o Catar acena com essa possibilidade. Eu acho que é negociada essa possibilidade. Tem problemas ainda no trato com os trabalhadores estrangeiros, tem problemas de direitos, né? Direitos humanos, mas assim, precisa abrir, precisa conhecer outras culturas para ver como é e para tentar mudar. É como a bolha do futebol. Aliás, o Tite tomou um posicionamento em relação a essa bolha política. Qual foi esse posicionamento? O Tite não declarou seu voto, me disse isso pessoalmente. Não vou declarar porque sou uma pessoa pública e tenho que manter isso para mim, para minha família, para os meus próximos. Mas não proibiu nenhum atleta de se posicionar politicamente. A gente viu que teve atletas que se posicionou. Estava na hora já dessa turma sair da sua bolha, da música, do iPhone, né, de ficar ali ouvindo meio fora de tudo. Como no resto do mundo. Como no resto do mundo. Que se posicionam para um lado, para outro, enfim, mas se posicionam. Os jogadores de basquete da NBA se posicionam o tempo Sim. todo nos Estados Unidos. As jogadoras de futebol americanas se posicionam o tempo todo. Existe um pedido de igualdade ali de salários. Então tem tudo isso, legal que o futebol tenha se posicionado. Agora, Cury, tem consequências. Sem dúvida. Eu adoraria continuar aqui, mas nós já estouramos o nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Eu queria agradecer, falar que a Copa está chegando, que é a hora de torcer para o futebol, que a seleção é uma das candidatas a ganhar essa competição. Robson Morelli, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!